Olá, tudo bem? O meu nome é Gessilda Esteves e estamos aqui para mais uma videoaula aqui no Descomplicando a Administração Pública. Começamos, com o tema orçamento público, porque esse é um tema extremamente importante e central dentro da gestão pública e hoje nós vamos continuar com este tema. Vamos retroceder um pouquinho e entender um pouco de como funciona o orçamento brasileiro. O modelo brasileiro de orçamento, ele é um modelo misto. Por quê? Porque quem prepara, quem organiza o orçamento é o Poder Executivo, ele reúne todas as informações de todos os poderes, de todos os órgãos, de todas as entidades, de todas as fundações, todas as empresas, todas as sociedades públicas, ele reúne as informações e ele elabora a peça orçamentária. Então, a peça orçamentária elaborada pelo Executivo, enviada para discussão no Legislativo, o Legislativo discute, em tese, o Legislativo deveria realizar audiências públicas, convocar a sociedade civil para participar desse processo de discussão, votar e devolver para o legislativo sancionar, O legislativo tem poder de veto, ele pode vetar algumas questões ali que o legislativo tenha aprovado, mas em geral ele veta pouco ou quase nada. Em geral ele nem veta, ele não executa, o que é diferente, mas pula essa parte. E aí volta para o executivo, o executivo aprova, publica, e aí a peça está valendo, Então, o modelo orçamentário brasileiro, ele é o famoso modelo misto, onde a gente tem a participação do executivo elaborando o orçamento de todos os órgãos que compõem a administração pública, e isso está alinhado com o princípio da universalidade, porque tem que estar tudo ali, da universalidade e da unidade, Tem que estar tudo ali e tem que estar tudo de todos os órgãos públicos, de todos os poderes vinculados ali naquela peça. Então, beleza, entendemos qual é o modelo. O modelo de orçamento brasileiro também é pautado naquilo que a gente conhece como sendo orçamento-programa. O orçamento-programa nada mais é do que uma peça orçamentária que é pautada a partir do plano de governo daquele ente federativo e dos planos estratégicos, dos outros poderes, do Poder Judiciário, como é o caso dos Estados e da União, e do Poder Legislativo, como é o caso da União, Estados e municípios, Então, ele é orçamento-programa, por quê? Porque ele é pautado em objetivos, ou seja, os três poderes, dentro de seus respectivos órgãos, estabelece macro-objetivos, macro-direções, macro-questões que a sociedade deseja que seja resolvida ou que o gestor público entende que é um elemento importante para aquela coletividade. Então, a partir dessas macro-questões, daquilo que a gente conhece como dores, problemas, questões que existem, é elaborado uma diretiva. Essa diretiva se dá por meio dos programas. Qual é o objetivo dos programas? O objetivo dos programas é estabelecer uma resposta em forma de orçamento a um problema que seja executado, que esteja sendo que há o objetivo de resolver pelo poder executivo, legislativo, judiciário, enfim. Os programas são subdivididos em ações. Então, note, se eu tenho lá um programa de atenção básica, um programa vinculado lá à função assistência social da atenção básica, eu vou ter várias ações relacionadas àquele programa da atenção básica. Eu tenho um programa relacionado à manutenção das unidades educacionais. Eu vou ter várias ações relacionadas àquela manutenção das unidades organizacionais. Então, eu tenho um programa que é uma resposta macro a um problema, a uma questão que o Estado na perspectiva de ente,
quer resolver, e aí esse problema ele é fatiado. O fatiamento dele são as ações, né? São as diretrizes específicas, o que é que eu vou atacar dentro daquele programa. E aí, dentro das ações, eu vou ter lá algumas questões. Eu vou falar das duas chaves, são 3, né? Mas eu vou falar das duas. Eu vou ter os projetos e as atividades. Ainda tem, se não me falha a memória o nome, operações especiais. Mas essa eu vou deixar para fazer uma videoaula específica sobre ela. Os projetos têm a ver com elementos que tenham mais vinculados à natureza de despesa de capital, implantação de uma coisa nova, aquisições, etc. E as atividades têm a ver com as questões do dia a dia. Então, essa é a estrutura do orçamento-programa. O orçamento ele é estabelecido ou vinculado a 3 leis centrais. O PPA, que tem duração de 4 anos, a LDO, que ela começa da vigência de quando ela é aprovada até o término do exercício seguinte, e a LOA. O PPA, a função dele é dar a diretriz governamental para 4 anos. Lembrando que ele começa no 2º ano do mandato e termina no 1º ano do mandato seguinte, né? Eu não vou falar aqui sobre a questão de prazo, por quê? Porque Estado e União, ela segue um cronograma. Né? Estado e União, PPA e LOA, os prazos de envio legislativo, 31 de agosto, prazo de aprovação 22 de dezembro, LDO, 15 de abril, envio 22 de julho. Entretanto, nos municípios, esses prazos podem diferir, porque o município tem autonomia para definir os seus prazos. Então, o importante é você entender a estrutura da lei. A estrutura da lei que rege o modelo orçamentário brasileiro é o PPA, que vai dar as diretrizes, né? Ele tem o norte para 4 anos de governo, então ele tem lá os objetivos, as metas, né? As áreas, né? As regiões onde ele quer atender e uma expectativa de recursos que ele vai alocar. A LDO, ela é literalmente uma lei diretiva. Ela dá diretrizes, né? Ela estabelece um caminho para quê? Para o fomento, para despesa com pessoal, para alterações tributárias, né? Para questões de natureza de execução orçamentária, se vai haver contingenciamento, se não vai, né? Então ela é uma lei que dá o caminho, ela dá a diretriz para o orçamento do exercício seguinte. E a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela fixa despesas e prevê receitas. Por que ela fixa despesas? Porque eu não posso, por conta de um princípio orçamentário, né, o princípio do equilíbrio ou do orçamento público, porque ela fixa um teto de despesas que está alinhado com uma expectativa de receita. E aqui eu preciso falar com você algo que é central. O quê? No setor público, estimar receita não significa dizer que aquela receita existe. Ou seja, não significa dizer que aquele dinheiro, money, verdinhas, bufunfa, grana, de fato existe. É só uma expectativa do ente federativo de produzir, de gerar aquela receita. Por que a despesa ela é fixada? Porque diante da expectativa de recebimento, eu tenho um teto máximo para gastos. E aí esse teto máximo para gastos não significa que eu tenho lastro financeiro para gastar. E aí é que entram outros conceitos, como contingenciamento de crédito, onde se eu não tenho lastro financeiro que acompanhe as minhas despesas, eu vou contingenciar, né? Aí que entram questões relacionadas a equilíbrio fiscal. Eu não devo gastar mais do que eu efetivamente tenho. Tenho aonde? Em caixa, versão atualizadíssima de equilíbrio fiscal, né? Porque equilíbrio fiscal é se eu estiver alinhado com as receitas. Quem é prefeito, governador ou presidente que vai desalinhar? Ninguém. Em termos de expectativa, ninguém.
Então, o que é interessante é verificar como é que está o recurso em caixa e gastar de acordo com este recurso em caixa. Como aqui a gente está falando de previsões, de expectativas, note, o fato de eu ter um orçamento no ano de 2019 e não ter gasto, não significa dizer que este orçamento precisa ser repetido ou mesmo incorporado ao orçamento de 2020. Ele só será repetido ou incorporado se ele estiver atrelado a um recurso financeiro específico para aquela atividade, projeto, ação ou programa. Por exemplo, se eu tenho uma operação de crédito, onde aquele programa, né, toda a estrutura do programa, da aplicação programada, do programa de trabalho, o nome que você quiser dar, for estruturada com base nesse recurso do empréstimo, esse, se eu não gastei esse ano, esse sim vai ser incorporado no ano seguinte. Se é um convênio, não gastei tudo esse ano, precisa ser incorporado no ano seguinte. Mas se eu estiver apenas falando das expectativas, sem ter um lastro efetivo de natureza financeira, não há que se falar em repetição do orçamento. Esse ano de 2020, né? Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, ele vai ficar lá no canal, forever, né? Mas esse ano de 2020 foi um ano de pandemia. Foi um ano muito complicado para a gestão pública, né? Em termos de execução, porque o foco foi as ações de saúde, de economia, né? Modernização de ensino. Então, esse foi o foco, em função da crise mundial Covid-19. Então, de repente, você está numa outra área. Você está, sei lá, recursos do turismo, ou recursos da ciência e tecnologia. E aí, de repente, já estamos em setembro, quando eu estou gravando esse vídeo, não há perspectiva de você gastar, né, esse recurso, porque está tudo parado, você não tem como fazer um evento, você não tem como fazer uma feira, né, presencial, que realmente envolva recursos mais densos. Beleza. Então, como que eu vou fazer? Esse recurso, ele automaticamente vai para o exercício seguinte? Nananina, não. O orçamento, a LOA, ela segue o princípio da anualidade. Então, ela vale para este ano. Então, o que é importante? O que é importante é o seu relacionamento com o gestor público, como conselheiro de políticas setoriais, como gestor de fundo, junto com a Secretaria de Planejamento, de Fazenda, né, se o seu município ainda estiver em tempo. Ou até mesmo com o legislativo, né, com a Câmara, com as assembleias legislativas. Para quê? Para buscar abrir espaço no orçamento para incluir programas que possam ter sido cortados em função de não execução no ano de 2020 por conta da crise Covid-19. Isso é fundamental. E às vezes você pensa assim, Gessilda, mas eu vou abrir um programa com R$1.000, com R$1.000 eu não faço nada. Querido, querida, é melhor você ter um programa aberto com R$1.000 e depois você tentar conseguir recurso com a iniciativa privada, com o governo federal, né? Ou até mesmo dentro do ente federativo onde você está. É mais fácil você conseguir um crédito por suplementação do que um crédito especial porque aquilo não foi comportado. Então, abram os programas, estudem, né? Se você já perdeu, se esse ano já foi, fica a dica para o ano seguinte. Não demore, né? Crie os programas, chame o pessoal da Secretaria de Planejamento ou de Administração, enfim, como for o seu município, para que vocês possam ter esses programas vinculados às funções ou subfunções de governo, né? Os programas, as ações, os projetos, as atividades abertos, criados, para que vocês possam executar. Por quê? Porque se não estiver no orçamento, você não executa. Ou seja, você conseguiu um dinheiro do governo federal. Está no orçamento? Não. Tem aquele programa para aquilo que você está captando recurso? Não vai executar. Muito provavelmente o governo federal nem vai liberar o recurso para você. Mas vamos supor que loucamente ele libere. Você não vai conseguir executar. Você conseguiu um recurso junto ao sindicato dos empresários do seu município para fazer uma ação específica. Se você não tiver
escrito no orçamento aquela ação que você quer desenvolver, se não houver previsão orçamentária, ainda que você tenha o dinheiro, você não consegue executar. Você precisa fazer uma série de outras coisas para poder executar. Esse vídeo já está ficando grande demais. A gente vai fazer ainda mais um videozinho sobre orçamento, né, reforçando essas questões do tá no orçamento, não tá no orçamento, como funciona. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos. Lembrando que esse vídeo está na playlist Descomplicando a Gestão Pública, que é uma playlist específica para você que é gestor público e quer entender um pouquinho mais como é que funciona a administração pública brasileira. Grande beijo, eu espero você em outros vídeos. Tchau, tchau!